Bom dia, Gil. Sexto ano, pode ir aí fazer, viu? Pode começar. Tá certo. Nossa, na Europa medieval. Sexto ano nós vamos terminar o exercício, né? Que nós paramos. Vamos terminar o exercício que nós paramos, eu acho que foi. Exercício depende da prática relacionada poder. Mosquitos. Nós paramos no 4, não foi? Quatro, 5, já fiz. Crescimento do comércio. Orienta com a retomada da moeda. Pergunta de número 6. Crescimento do comércio. É o 7? Doutora, é a continuação da atividade de... É, continuação daquele exercício. Tá. Então, eu não fiz 5, não foi? Só fiz 5, eu acho. Parou no número 8. Não sei, eu vou... Ó, Não, eu parou no número 8, professora. Parou no 8. Pronto. A gente vai pro número 9. Vai pro 9, não é isso? Crescimento Na última pergunta. cruzadas, não foi? No 8. O que eram cruzadas, não era? Não, a cruzada dos reis, não foi? Foi. Era a cruzada dos reis. O 8, não é isso? É, o que foram. E foi a cruzada dos reis. Aí eu já fiz a resposta, não foi? A gente parou no... Aí vamos para o 9. Vocês botem só a datazinha assim em cima do caderno e pronto. Vamos continuar. Bota o 9, né? Quando ocorreu... Pergunta de número 9. Quando ocorreu o período... Quando ocorreu? Ocorreu o período... Quando, né? Ocorreu? Quando ocorreu Quando ocorreu o período o período de grandes transformações de grandes transformações na Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média. Não, período de grandes Transformações. Ah, professora, a senhora está difícil. Não, Oi? não, não. História. É história, viu? de grandes transformações. Na Baixa Idade Média. Ponto, só isso, né, professora? Hã? Só isso? Botou na Baixa Idade Média? Sim. Aí a resposta. Calma, peraí. Peraí, tia. Calma. Repete a pergunta. Quando ocorreu o período de grandes transformações na Baixa Idade Média. Uma pergunta. E o professor de geografia também fez. A aula dele, quem passar na prova, não vai ter mais aula dele. Mas, e na da senhora, quem passar na prova também não vai ter mais aula de história, não?
eu vou esperar a diretora fazer a reunião, que ela não fez ainda comigo. Ela não fez ainda reunião comigo. Então, quando ela me disser, aí eu passo para vocês. Ou então, o Marconildo fica sabendo e Marconildo passa para vocês também, viu? Não vou dizer nada agora que eu não estou sabendo. Eu não fiz reunião com ela ainda, apenas eu fiz as provas, estou fazendo a revisão com vocês agora, né? O que eu posso dizer para vocês é isso. E quem ficar em recuperação vai ficar estudando e não vai ser o mesmo assunto, já vai ser outro assunto, mas seja do quarto bimestre. Depois eu vou explicar quando eu terminar aqui, tá certo? Mas quanto a isso, só depois. A gente só pode dizer depois. Aí eu acho que Marconildo diz, ou então a Thais vai passar para mim também, eu digo para vocês. Viu? Porque quem tem assim essas informações mais precisas é Marconildo, que ele é o coordenador, viu? Aí qualquer coisa, vocês depois perguntem a ele. Se a Daísa já passou para ele essa informação, É porque, não, foi o próprio professor de geografia, ele deu essa teoria, né? Ele falou com a Daísa e a Daísa falou para ele. Ele pronto. disse que passar, Sei. talvez não tenha mais aula dele. Ah, então tá certo. Aí eu não sei, viu? Deixa quando ela fizer a reunião comigo, que ela não fez. E também, é, Dois. deixa ver a reunião se ela vai fazer. Ou então Marconildo depois informa para vocês, tá certo? Porque eu ainda não estou sabendo, não fui lá na escola mais, estou só em casa esperando ela, assim, me comunicar com ela, ainda não me comuniquei ainda. Aí provavelmente essa semana acho que ela vai chamar a gente para dizer alguma coisa. Aí ela Quando não ia assinar o boletim? também não sei, porque as informações só chegam para a gente em reunião. Eu não vivo ligando para ela, nem vou lá na escola. Então, no dia que ela marcar a reunião, aí deixa a Marconil dizer, vamos terminar esse exercício que é importante, isso aqui é o exercício da prova, viu? Sim. Aí, quando ocorreu o período das grandes transformações na Baixa Idade Média. Aí você vai assim, viu? Na Europa, Europa Oriental. Média, né? A resposta A resposta é essa. Ocorreu na Europa Oriental. Ocorreu na Europa Oriental. Oriental. Eu perguntei já a vocês o que foram as cruzadas. perguntou que foi a Então, presta atenção. Eu vou repetir as perguntas que eu tenho. Caso vocês não tenham, diga aí. Eu tenho. O poder e a riqueza da Igreja Católica durante a Idade Média originou-se no território doado por feudos, não, por reis e nobres, não foi isso? Perguntei o que foi o alto clero. Perguntou. Perguntei a expressão e idade das trevas. Perguntei isso? Sim. O que foi a expressão idade das trevas? Exemplos de práticas culturais relacionadas a poderio. O tratado filosófico. Manuscrito. Deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, 4. 5. Os exemplos arquitetônicos. Não é isso? Crescimento do comércio oriental. E foi a retomada de moeda e abastecimento das rotas comerciais. Os fatores que impulsionaram as cruzadas dos infiéis, né? A cruzada dos reis. Pronto. E eu perguntei o que foram as cruzadas, não é isso? Sim. É isso mesmo. Tchau. Agora presta atenção. Oi. Posso dizer as que a senhora já mandou fazer? Pode, então é melhor, ainda é melhor, porque eu olho aqui no meu roteiro. Vai, diga. O número 1 foi como originava-se o poder e a riqueza da Igreja Isso. Católica durante a Idade Média.
Isso, Aí o segundo foi como era formado o alto clero. isso, Aí o terceiro foi a que se refere a expressão Idade das Trevas. isso, E depois foi dê 2 exemplos de práticas culturais relacionadas ao período da Igreja. isso. Manuscrito e filosófico, né? Isso, tá certo. Vá, continua. Número 5. Quais são os dois estilos arquitetônicos É, que marcaram as edificações da Baixa Idade Média? média. Isso, romantismo e gótico, né? O que provocou o crescimento do comércio com o Oriente? Isso, moedas e estabelecimento de rotas comerciais. 7. Aí. Quais foram os principais fatores que impulsionaram as cruzadas? Isso. O objetivo do cristianizar os infiéis. Aí, número 8. O que foram as Isso. cruzadas? Aí, esse número 9 o que fez agora, quando ocorreu o período de grandes transformações na Baixa Idade Média. O 9, né? Uhum. Vamos pro 10. 10. Uhum. Qual foi? 10. Que cruzada? É assim, que cruzada? Que cruzada? A 10, viu? Que cruzada contou Então, com a participação de reis. Que cruzada contou com a participação de reis. Ponto de interrogação. pronto. Resposta. Foi. Oi? Resposta. Foi Oi? a cruzada dos reis Cruzada dos Reis. com a participação. Professora, eu tinha ido fechar o portão para minha mãe. Pode repetir a 10? Repito. Repetir. Tá. Que cruzada. Não, a pergunta. Pergunta então. Que cruzada. A pergunta é essa. Que cruzada contou Que cruzada contou com com a participação. participação Com a participação de reis. de reis? Reis. Pronto. Resposta. Foi. Foi. Não é a resposta da 9. Então, 9 não, é a 10. Ah, porque a 9 aqui eu não tô não com ela não. Sim. Foi Foi a cruzada a cruzada de reis de reis da época da época como, com como Ricardo, Ricardo. Coração. A senhora colocou assim, ó. Foi a Cruzada dos Reis com a participação. Foi com a participação dos reis da época, como Ricardo Coração de Leão. Então, vou repetir. Foi assim que eu botei, não foi? É porque eu faço aqui a pergunta aí do livro, sabe?
Aí, quando ela vê, vai uma. Foi a cruzada, né? Assim, dos reis, Uhum. com a participação. É assim. Então, ajeita aí, se aí tá certo? Então, ajeitadinha. Com a participação do rei da época, Ricardo, Coração de Leão. Lembrando a vocês mais uma vez que aqui são os questionários que eu estou dando, né? Aí na prova pode vir de marcar X, mas mesmo que você for para marcar X, você tem que saber tanto a pergunta como a resposta, não é isso? Então, são 10 questões. Essas 10 questões estão misturadas com o assunto da prova. E agora eu vou dizer o assunto da prova qual é para vocês, tá certo? Então, o assunto da prova é esse. Vou pegar aqui no livro. Peraí, viu? 2 minutinhos, que o capítulo são grandes. Assunto da prova. São os 2 últimos capítulos do livro da gente. Porque para o quarto bimestre, foram 3 capítulos. Então, eu escolhi 2 para a prova e um ficará para a recuperação, que não vai ser o mesmo assunto. Vai ser outro assunto e outra prova diferente. Viu? Então, esses dois capítulos um é igreja e cultura da prova, assunto da prova. Igreja e cultura na Idade Média. Viu? Igreja e cultura na Idade Média. O outro assunto é transformações Professoria número 11. de quê? Do questionário? Só foram 10, Sofia. Só foram 10. Só foram 10. 11 é assim, o 11 é o que foram as cruzadas. Vocês não têm, né, já as cruzadas? Aham. Que foram as cruzadas, campanha militares promovida pela Igreja Católica, com o objetivo de convertê-los ao cristianismo, não é isso? Então, eu pensei que iam ser 11 questões, mas não foi, porque você já tem essa, então só foram 10 mesmo, viu? Sim, aí o assunto. Aí, depois que a gente terminou de fazer o 10, aí a gente coloca abaixo um título, Igreja e Cultura. Não, você vai botar assim, assunto da prova, viu? Professora, Aí eu coloquei como título Igreja e Cultura. assunto da prova, igreja e cultura na Idade Média, é o assunto da prova. Igreja e cultura na Idade Média. E o outro assunto é transformações na Europa medieval. O outro assunto. Professora, Oi, essa Igreja e Cultura é um assunto. então, dessa Igreja. que a gente acabou de fazer, que a gente terminou. Não, presta atenção. O assunto da prova é igreja e cultura na Idade Média. Eu estou dando para vocês saberem que foi o assunto que eu dei agora que eu terminei. São 2 assuntos misturados. E o outro é transformações na Europa medieval. São os 2 assuntos da prova que está dentro desse questionário que eu dei. Esse questionário tem 5 da Igreja e Cultura Medieval e tem 5 das transformações na Europa medieval. Tem 5. São 10 questões em questionário para você estudar
para a prova, entendeu? 10 questões. Vocês estudem. Eu dei questões abertas e na prova vão cair questões marcar X. Mesmo assim, vocês vão ter que saber as respostas para poder marcar o X. São assuntos da prova. Agora, quem ficar em recuperação não vai ser este assunto. Entendeu? Não vai ser este assunto. Quem ficar em recuperação não é este assunto. É o assunto do quarto bimestre, que também é também o assunto do quarto bimestre, mas não é o assunto que eu dei da prova, porque foram 3 assuntos do quarto bimestre. Um foi a Europa e a formação do feudalismo, que a gente não fez, só fizemos questões dele. Então, esse vai ser o assunto da recuperação. Os outros 2 últimos é o assunto da prova. E da recuperação vai ser a Europa e a formação do feudalismo. Entenderam? Então, provavelmente, eu acho que vocês já estão sabendo mais ou menos quando vai ser a prova, não já? Aí, mesmo depois da prova, eu não sei, que ela me perguntou se eu iria continuar dando aula, se quem fez a prova estava liberado, eu não sei. Eu só posso dizer isso quando a diretora passar para mim, ou Marconildo, que é o coordenador, que está sempre em contato com ela. Aí eu não posso dizer. Só posso dizer quando ela me disser. Até mesmo que a gente vai ainda fazer a correção, né? Ainda então não posso dizer nada. Mas o que eu posso adiantar para vocês é isso, que esses 2 assuntos é da prova e o assunto de recuperação não é o igual ao da prova, é outro assunto. E não sei como é que vai ser, se vai ser de marcar X, se vai ser de responder, não sei, mas vai ser outro assunto, tá certo? Então, é bom vocês guardar essas 10 questões que eu dei, estudarem, memorize bem perguntas e respostas, porque dentro da resposta, dentro da pergunta pode ser dentro da resposta pode ser uma pergunta de marca X, dentro da pergunta pode ser uma resposta, vai ser todo misturado, como vocês já fizeram muitos, e graças a Deus alguns tiraram de nota boa. É só estudar, viu? Aí você vai estudar e memorizar. E é bom que estude para não ficar em recuperação. Porque quem ficar em recuperação vai ter que assistir a aula, né? Vai ter que revisar tudo. E o assunto não vai ser o mesmo. Vai ser assunto do quarto bimestre, mas não vai ser esses 2 que eu dei para a prova. Tá entendido, né? O assunto vai ser aqui vai ser o primeiro assunto do quarto bimestre, que foi a Europa e a formação do feudalismo. Para recuperação. Mas não vou misturar nada agora. Estudem esses que eu dei. Saibam quais são os assuntos. E eu vou... E sim, outra coisa também. Mesmo depois da prova, se a gente continuar a aula, se todo mundo estiver assistindo a aula, claro, né? Quem estiver assistindo a aula vai ter que fazer todos os exercícios também. Não tem esse negócio de assim, eu já fiz a prova, vou fazer mais não. Vai. E a gente não sabe até mesmo quem ficou em recuperação. Só depois. Entendeu? Só depois a gente só vai saber quem ficou em recuperação. Então, mesmo depois que fizer a prova, se fizer a prova hoje e amanhã tiver aula de história, vai fazer o mesmo exercício, vai assistir a aula normal até ser liberado. A diretora passa marcando para vocês, ou então a diretora fala com os pais de vocês, eu não sei como é que vai ser. Eu só sei dizer assunto de prova e de aula, viu? Então, já como a gente terminou a revisão, como já a gente terminou a revisão, já terminamos o exercício de revisão, tudinho, vocês já sabem o que fazer, né? Isso é uma qualitativa também, né? Já sabem como fazer. Eu vou começar. Essa leitura é dividida em 2, como eu sempre falei para vocês, em 2 partes. Então, eu vou ler até terminar a nossa aula, que eu acho que faltam uns 30 minutos ainda, né, para terminar. Aí, como é que se diz?
eu vou ler, depois a gente vou debater o que foi lido na leitura. E aí, a próxima aula é o exercício dessa leitura. Viu? Na próxima aula é o exercício dessa leitura. E esse exercício provavelmente já é para ficar guardado para a recuperação. Quem não ficar, vai dizer assim, eu fiz o exercício, só fui aprender mais um pouquinho, só fui revisar. Quem ficar, vai ter que guardar o exercício para quando for a recuperação, ter limão, viu? Que hoje já são 17, 18, hoje já são 18, a semana que vem já é 20 e tanto, aí a gente já faz exercício e por aí vai. Então, vamos que vamos. Então, a leitura é a Europa e a formação do feudalismo. Essa leitura foi a primeira leitura do quarto bimestre. Certamente, você... Certamente, você sabe algumas coisas sobre a Idade Média. Você já deve ter ouvido falar dos Vikings, ou de histórias de cavaleiros. Talvez tenha visto algum filme sobre essa época, com os que apresentam a lenda do rei Arthur, a história de Robin Hood, a vida de Joana d'Arc, as cruzadas e etc. Nas histórias em quadrinhos, também há exemplo como o Príncipe Valente e Angar, o Horrível. A palavra média indica algo que está entre duas coisas, no meio. A Idade Média está entre a Antiguidade e a Idade Moderna. É importante destacar que os termos Idade Média ou Tempo Médio, usados para denominar esse período, só surgiram muito depois, por volta do século XVI. Os historiadores discordam entre si sobre os eventos que marcaram o início e o fim da Idade Média. Então, a gente vai conhecer as características, né, dessas desigualdades. Então, por isso que ele está dizendo que na Europa e a transformação do feudalismo. E nós já vimos falar nisso, já fizemos exercício, e agora, esse foi o primeiro assunto do quarto bimestre. Mas eu não vou botar na prova, porque os que se batem melhores são os dois últimos. Então, recuperação, viu? Então, a Idade Média. O termo Idade Média não se aplica a todos os povos do planeta, mas apenas àqueles que viviam na Europa Ocidental, no território que fazia parte do Império Romano do Ocidente. Foi aí que se desenvolveu uma visão de mundo e o modo de agir, de se organizar, que se chamamos medieval. Na mesma época, na América, as civilizações pré-colombianas, maias, incas e astecas viviam seu período de maior desenvolvimento. Porém, as características desses povos eram bem diferentes daquelas das sociedades europeias. Na África também se desenvolviam grandes reinos, como o de Gana e, posteriormente, o de Mali. Mali. Na África também, na Ásia, as civilizações da China e da Índia, além de várias outras culturas, viviam de forma bastante diferente dos povos europeus. Nem mesmo os diversos povos e culturas da Europa e do chamado Oriente Próximo apresentaram as mesmas características durante a Idade Média. Então, aqui no livro,
aqui no livro, tem um tipo de gibizinho, mas você sabe o que é gibi? Que tem umas historinhas em quadrinho, aquele gibizinho da Mônica. É da Mônica que é mais, meu Deus? Parece que é de Donald. Eu acho que é esse gibizinho. Que você já ouviu. Aqui tem como um gibizinho que faz. O hangar, o horrível. Aí não vejo nenhum movimento do castelo. Isso é um tipo de gibizinho que ele está dizendo. A outro faz assim, nem eu. A outro faz, talvez achegue. Aí, aí um diz assim, e o mataremos tarde. Não, 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 resolveremos. Então, é tipo assim, ele tá fazendo, como a Idade Média, o Hangar, como ele diz, o Hangar, o horrível, que era um personagem de gibi. Aí eles fizeram essa partezinha, que ele era o horrível e ele não perdoava, né, as pessoas. Ele não queria perdoar de jeito nenhum. Então, ele faz, nós renderemos. Quer dizer, vai render as pessoas por trás de uma muralha que está. Esse é horrível. Ele quer dizer isso. Está mostrando assim como ele era. Do gibi, né? Na leitura do gibi, porque ele diz o H do gibi. Só que aqui ele está falando, no começo da leitura, que a gente viu, que ele diz que certamente você já ouviu falar sobre a Idade Média, você já deve ter ouvido falar dos Vikings ou das histórias de cavaleiros. Talvez tenham visto alguns filmes sobre essa época, como os que apresentam a lenda do rei Arthur, né? Também são livrinhos de história, além do rei Arthur. Aí de Robin Hood também são livrinhos, são tipos de gibizinhos, quer ver? E outro também que ele diz que apresenta a lenda do rei Arthur, a história de Robin Hood, a vida de Joana d'Arc e as cruzadas. Aí ele faz, a palavra média vem moderno, vem da Idade Média, entre a Antiga e a Idade Moderna. Os historiadores também encontraram sobre os eventos que marcaram o início do fim da Idade Média. Então, isso aqui foi a abertura do livro, quando ele diz a formação do feudalismo. Na Idade Média mesmo, que a gente está vendo, o termo Idade Média não se aplica a todos os povos do planeta, mas apenas aqueles que viviam na Europa Ocidental, no território que fazia parte do Império Romano do Ocidente. Foi que se desenvolveu uma visão de mundo e um modo de agir e de se organizar, que chamamos de medieval. Então, esse aqui é o começo da nossa leitura. A abertura do nosso livro. 2 minutinhos só. Então, a abertura do nosso livro, ele estava mostrando o que era a Idade Média. Ela ficava no meio da Antiga e da Moderna, né? Então, a Idade Média, a Antiga, aqui vem bem antes, ficou no meio a Média, e a Moderna, que é que a gente nosso vive até o nosso dia a dia. Então, ele faz, na mesma época, na América, as civilizações pré-colombianas, que eram os maias, os incas e os astecas. Ele vivia no seu período de maior desenvolvimento. Então, essas 3 civilizações, na Idade Média, ele fala que eles viviam num período de desenvolvimento. Então, porém, as características desses povos eram bem diferentes daquele das sociedades europeias. Na África também se desenvolviam grandes reinos, como o de Gana e posteriormente o de Mali. 2 reinos se desenvolviam. Na Ásia, as civilizações da China e da Índia, além de várias outras culturas, viviam de forma bastante diferente dos povos europeus, nem mesmo os diversos povos e culturas da Europa, do chamado Oriente Próximo.
apresentavam as mesmas características, certo? Então, a gente está vendo a Idade Média. O início da Idade Média, como ocorreu, né? O início da Idade Média. Aí a gente vê transformações dos tempos medievais. Então, nesses tempos ocorreram as transformações. Então, vamos ver como foram as transformações. Ao longo do período medieval, que durou cerca de 1000 anos, é dividido em duas fases: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Considerando-se Alta Idade Média o período compreendido entre os séculos 5 a 10. A Baixa Idade Média estende-se entre os séculos 11 a 15. Então, foi dividido em dois períodos que a gente está vendo, né? Um foi do século 5 a 10 e a Baixa Idade Média foi entre os séculos 11 a 15. Na Alta Idade Média, foram formadas grandes propriedades agrícolas na Europa Ocidental, isolada uma das outras e conhecidas como feudos. Não havia um forte poder central que os governasse e o comércio entre eles era quase inexistente. Então, estava começando a desenvolver-se, né? Estava começando a transformação dos tempos medievais, que a gente está vendo aqui. Ele diz, na Alta Idade Média foram formadas grandes propriedades agrícolas, então, eles tinham que começar, né, pela agricultura, foi desenvolvida, e esse povo eram os feudos, né? Foram os feudos que começaram a se desenvolver. Continuando a leitura. Aí ele diz assim: os servos que viviam e trabalhavam na propriedade do senhor rural produziam praticamente tudo o que era necessário para os moradores do feudo. O isolamento e a autonomia dos feudos fizeram com que muitas cidades nesse período perdessem a importância. Essa forma de organização ficou conhecida como sistema feudal. Então, esses eram feudos, eram ricos, né? Donos de territórios. Eram donos de territórios, pessoas riquíssimas, né? Então, o que foi que eles fizeram? Com essa riqueza toda, muitos ricos perderam até a importância, né? Perderam a importância, e quem ficou sob o domínio foi o sistema feudal, foram os feudos que ficou sob o domínio desse povo. Aí vem as migrações germânicas no Império Romano. É outro assunto dentro dele. Então, os romanos chamavam de bárbaros todos os povos que não falavam o latim ou o grego, e aqueles que não se comportavam como romanos dentro e fora das fronteiras do império. Os chamados bárbaros viviam da caça, da pesca e de uma agricultura rudimentar, e principalmente dos saques de guerra. Habitavam florestas, embora alguns povos fossem nômades. Então, esses nômades, como a gente sabe, são pessoas que não ficam em um lugar por muito tempo, né? Eles ficam sempre e não ficam em um lugar por muito tempo. Então, aí ele diz, né? E alguns povos nômades. Assim como os gregos e os romanos eram politeístas, então a gente sabe que politeístas eram aquele que tem mais de uma religião, né? Aliás, mais de religião não, a crença dele era em muitos deuses, né? Era em muitos deuses. Eram politeístas, mas cada grupo tinha a própria crença e os próprios deuses. Cultuavam seus ancestrais e a força da natureza, como o trovão, para os germanos, que era chamado de Thor,
o Deus do trovão. Organizados em sociedades tribais, sem unidades políticas, esses povos seguiam as leis que não eram escritas, mas apoiadas em costumes e tradições. Suas relações eram baseadas na lealdade para com os parentes, chefes e companheiros. Esses povos não romanos costumavam ser agrupados segundo a origem ou a língua, como abaixo. Então, tártaro, mongol, de origem asiática, deles descendiam os hunos e os turcos. Eslavos originavam da Europa Oriental e da parte da Ásia. Deram origem aos russos, polacos, tchecos, sérvios, bósnios e búlgaros, entre outros. Os germanos, de origem indo-europeus, ocupavam a parte mais ocidental da Europa, na fronteira com o Império Romano. Deles são descendentes os francos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúndios, os anglos, os saxões, entre outros. A partir do final do século V, povos germânicos ocupavam boa parte do Império Romano do Ocidente. Essas migrações foram decisivas para a desintegração do poder de Roma. Então, olha só. Então, isso aqui são as imigrações germânicas no Império Romano. Então, a gente viu os chamados bárbaros, que eram uma civilização que ele não falava nem o romano nem o latim, mas que estavam intrusos, com eles. Mas eles eles eram politeístas, Eles acreditavam em vários deuses. E comecei, mas cada um tinha o seu Deus para adorar. Então, o Deus dele era o Thor, Era o Thor, que era o Deus do trovão. Ele adorava o Deus do trovão, para ele era o Thor. Mas também ele não tinha, como ele disse, não era político, não era ninguém que regia, não tinha governo, não tinha nada, mas eles tinham como é que se diz? Eles tinham os costumes deles, eles se agrupavam, eles se respeitavam, Eles tinham as suas crenças, E eles tinham a sua língua, o seu modo de falar. Quer dizer, então, para eles, por exemplo, tártaro, de origem asiática, deles descendia os hunos e os turcos, Os eslavos, originários da Europa Oriental e da parte da Ásia, deram origem aos polacos. E tinha os germanos, Então, esses três grupos os bárbaros estavam entre esses três grupos, mas também eles não tinham religião formada, eram politeístas, mas viviam em harmonia, E se respeitavam. Então, continuando a leitura, os principais reinos germânicos. Então, os principais reinos germânicos. Aqui. Os reinos germânicos na transição para a Idade Média. Nós temos o Reino Franco, que era estabelecido inicialmente. Tá certo, tá. Lembrando mais uma vez que esses, até onde eu li, a próxima aula vai ser exercício. E esse exercício vai ter que ficar guardado, porque se quem ficar em recuperação, não vai ser o mesmo assunto da prova. Vai ser outro. Como a gente sempre fazia, Era a prova, assim, quem ficasse em recuperação, aí sempre era outro assunto. Então, vai ser esse assunto aqui que eu já comecei e vai ter até os principais reinos germânicos. Então, ele diz, O Reino Franco, estabelecido inicialmente no norte da Itália,
Quando cair, a gente já sabe. Inicialmente no reino da Itália e na região de Gália, território da França atual. Transformou-se no principal reino da Idade Média, ampliando seus domínios por quase toda a Europa Ocidental. Outro reino foi o reino anglo-saxões, que formaram-se 7 reinos na ilha da Grã-Bretanha, conhecido como Heptárquia. Outro reino foi o reino dos visigodos, que formou-se na região da Península Ibérica. Deu origem a vários reinos cristãos, que mais tarde formaram Portugal e Espanha. O outro reino foi o reino ostrogodo, que destacou-se pela constituição da cidade de Ravenna, no norte da Península Itálica. E o outro reino foi o reino dos vândalos, estabelecidos na Península, no norte da África. Estendeu-se seu domínio até as ilhas da Sicília. Então, são 1, 2, 3, 4, foram 5 reinos. Então, esses 5 foram os principais reinos germânicos. Esses reinos germânicos está dentro do assunto, viu? Então, aqui, Heptárquia do grego significa 7 arqueatros de governo. Significa reunião de 7 reinos. Mas aqui eu só estou vendo só tem 5 reinos. Que foram os principais, foram 7, mas os principais foram esses 5 reinos que eu li para vocês. Mais uma vez relembrando que isso não é assunto da prova. Não é. O assunto da prova eu já dei, já fiz exercício, já respondi, fiz o questionário. Dentro desse questionário estão 2 assuntos misturados, qual vocês vão estudar e prestar atenção, perguntas e respostas para poder marcar X. E isso aqui já é um assunto do 4º bimestre, foi o primeiro assunto do 4º bimestre, que eu não botei na prova, preste bem atenção, mas vai ser o assunto de recuperação, viu? Por isso que eu estou iniciando hoje. A próxima aula farei um exercício muito bom. Dentro desse exercício, aí guarda, depois termino de ler o assunto, aí outro exercício, e quem ficou em recuperação vai ter que ficar estudando. E eu não sei como é que vai ser, não posso passar nada adiante para vocês, porque eu não estou sabendo direito, até mesmo porque ainda não teve reunião, viu? Então, pronto. Aí tem a civilização árabe na Idade Média, depois dos principais reinos, por a civilização árabe, vou deixar cair, vou ver até cair, quando cair aí eu paro, tá certo? Então, a civilização árabe desenvolveu-se na Península Arábica, onde predomina o clima árido do deserto, além das migrações dos bárbaros. A Europa foi atingida por